Olá, galera. Vamos falar acerca da apropriação indébita, que é um crime contra o patrimônio previsto no artigo 168 do Código Penal. Esse crime não admite culpa. Ele só pode ser praticado de forma dolosa. O que seria esse crime? A título de exemplo, né? Eu empresto o livro para João. E aí, beleza, emprestei para ele, até aí tudo bem. Só que aí o ânimo de João muda e ele começa a ter a posse desse livro como se dono fosse. E aí ele está cometendo o crime de apropriação indébita. Muita gente confunde apropriação indébita com furto, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Na apropriação indébita, como no exemplo que eu dei, cara, emprestei o livro de boa para João, emprestei o livro de boa para ele, e depois ele teve o ânimo de me sacanear, né? Mas ele teve a posse inicialmente do meu livro de boa, dentro da lei. Depois que ele começou a cometer um crime, porque o objeto que seria o livro é meu e não dele, mas ele agiu como se dono fosse. Vou pegar aqui a letra de lei para a gente dar uma lida e minimizar-me, quer dizer. Artigo 168 do Código Penal. Apropriar-se de coisa alheia móvel de que tem posse ou a detenção. O que seria esse apropriar-se aqui? Eu botei aqui em vermelho, ó, vinho. Apropriar-se é cometer qualquer ato como se dono fosse. É como um exemplo que eu dei. Eu emprestei o livro, mas ele pegou o livro e se apropriou como se fosse o dono daquele livro. E uma coisa interessante, né, para quem for fazer prova, ó, a pena de reclusão é de 1 a 4 anos. A mesma coisa da pena de furto. Ó. A pena é a mesma, que é a mesma coisa. E o caso de aumento de pena também é de 1 terço. Eu vou mostrar aqui, ó, o caso de aumento de 1 terço, ó, aumento de pena. A pena é aumentada de 1 terço quando a gente recebeu a coisa em depósito necessário, na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamentário ou depositário judicial, em razão de ofício, emprego ou profissão. O aumento de pena no furto, só tem um caso de aumento de pena no furto, que no caso seria quando ocorre no repouso noturno, que também é aumentada de 1 terço. Então tem essa similaridade, tanto na reclusão, a pena de reclusão de 1 a 4 anos, quanto no aumento de pena, que também vai ser de 1 terço. Claro que as modalidades aqui mudam. Aqui vai ser depósito necessário, na qualidade de tutor, em razão de ofício, aí vai mudar, óbvio. Mas dá para fazer um paralelo não tão difícil, né? Agora vamos fazer duas questõezinhas aqui. Duas questõezinhas. Isso aqui é da FGV, Delegado de Polícia Civil. Vamos lá. Quanto ao delito de apropriação indébita, em caso de bem de valor inferior a um salário mínimo e sendo primário o agente, é correto afirmar que, cara, no furto, pensa aqui comigo, no furto, quando o agente é primário e o objeto é de pequeno valor, que é o que está dando a entender aqui, ó, valor inferior a um salário mínimo, sendo primário, o cara vai ter direito à diminuição de pena. E no crime de apropriação indébita vai ocorrer a mesma coisa, a mesmíssima coisa. O que vai acontecer tanto no furto quanto na apropriação indébita? Se for de pequeno valor, se o agente for primário, o que o juiz pode fazer? Pode diminuir a pena de 1 a 2 terços, aplicar somente multa, ou tirar aquela reclusão de 1 a 4 anos e botar detenção, entendeu? Então vamos ler aqui as questões. Não há qualquer afetação da configuração do crime. Não. Há expectativa ao reconhecimento da forma privilegiada.
Há direito subjetivo à aplicação de atenuante obrigatória. Há direito subjetivo ao reconhecimento da forma privilegiada. É exatamente isso aqui, cara. Ele vai ter um privilégio. Por que ele vai ter um privilégio? Na mesma ideia do furto. Porque é pequeno valor e ele é primário. É exatamente isso. E olha, muita gente erra aqui, ó. 44% erraram essa questão aqui, que é uma questão, eu vou te dizer, mediana. Mediana. Vamos fazer aqui a última questão. Bruce concedeu a posse do seu veículo automotor para Oswald. Mesma coisa da questão do livro que eu citei. Daí a posse. Por se afeiçoar ao bem móvel, resolveu permanecer com o vínculo de Bruce, olha só. Então ele recebeu de boa, mas depois, olha só, não, vou permanecer com o veículo. Fugindo da obrigação de devolver o veículo para permanecer com esse de maneira indefinida. Assinale a alternativa que corretamente esse tipo de crime conforme o Código Penal brasileiro. Cara, isso aqui tu marca sem pensar. É propensão indébita. Propensão indébita. Vamos ver as estatísticas dessa aqui. Não tem estatística para me mostrar. Mas essa aqui foi uma questão fácil. Foi bem fácil. E é basicamente isso, cara. Não tem muito o que pensar. Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tenha posse ou detenção. Apropriar-se, cometer qualquer ato como se dono fosse. Tem aquela questão da diminuição de pena que foi explicada durante a resolução da questão. E tem essa casa aqui de aumento de pena que é de 1/3. 1/3, que é a mesma do furto, ó. E você tem que dar uma decoradinha, mas por bom senso dá para você gravar isso aqui, ó. Depósito necessário, nananã. Aí é só a luta aí diária para, enfim, estudar, né? Vou me ficando por aqui. Espero que tenham gostado aí do conteúdo. E tamo junto.